Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vamos seguir aqui com os vídeos de resultados dos robôs do Sistema Solar. Agora na terceira semana, né, do mês de julho, entre os dias 14 e 18 de julho de 2025. Então, vamos aqui na tela, né, para a gente fazer esse acompanhamento. Beleza? Lembrando que a gente está fazendo esse acompanhamento aqui no site, né? Desde os últimos dias, desde esse projeto, né? Do projeto AP Praia. E aí, vamos ver aqui o andamento, né? Já adianto que foi a pior semana, né? Desde o começo desse projeto, do AP Praia. E foi a primeira semana que a gente fecha no negativo, né? Desde que começou esse projeto. Então vamos lá, né? Vamos fazer aqui o nosso controle, né? E apresentar para vocês esses resultados. Então lembrando, né? Para quem quiser acompanhar também, vocês podem acompanhar os próprios trades de vocês, tá? Aqui no nosso módulo de Day Trade, de controle de operações de Day Trade no site, né? É aberto, né? Todo mundo tem acesso. E para usar os dados de vocês, é só clicar aqui em fazer o upload, né, do arquivo. Então vocês colocam aqui a planilha de vocês e vocês conseguem ter toda essa análise, né, estatística robusta para o controle de operações. Como no nosso caso a gente está fazendo esse controle dos robôs do sistema solar, é só vir aqui mais para baixo, né, que a gente vê esse resultado. Então aqui os resultados diários, né, de cada um dos robôs e aqui diário para cada um dos sistemas, né? Lembrando que a gente tem esses 4 sistemas disponíveis para a gente operar, que é o SS, todos os robôs, menos o Marte 1, que já está numa fase ruim já há muito tempo. Gerenciamento de risco dinâmico 2, o 3 e o projeto Ave Praia é o projeto, né, de levar aí, né, R$ 10.000 até um ganho de 1,2 milhão para conseguir comprar, né, um apartamento na frente da praia com vista para o mar. Também esse projeto AP Praia, em geral, né, usa algum desses outros sistemas, mas ele tende a não ser 100% objetivo, porque pode ter momentos que eu vou precisar desligar o computador um pouco antes, vai ter momentos que eu vou achar que o mercado já esticou demais, então vai ter algumas tomadas de decisão ali que não vai ser 100% objetiva, mas mais, né, de acordo com a nossa realidade. Então vamos vir aqui, né, para os resultados nos últimos 5 pregões, né, de todos os robôs. Então o Marte 1 foi o único que ficou positivo, né, junto com a Europa. Marte 1, 1.400 pontos, Europa 760. Marte 2, menos 1.600. Vênus, menos 795. Mercúrio foi bem ruim, né, menos 1.385. Io, menos 890. Saturno, menos 770. E Netuno, horrível, né? Mas já tem um bom tempo também que a gente não tem usado Netuno, menos 2.695. E aí, pessoal, na verdade, né, desde que houve essa notícia das tarifas, da sanção, né, do Trump, e aumentando, né, as tarifas, né, que vai aumentar, né, as tarifas a partir de 1º de agosto, o mercado tem mostrado alta volatilidade nas primeiras horas de pregão e depois ele está ficando meio que lateral, né? E essa volatilidade inicial tem sido bastante prejudicial para o andamento dos nossos robôs. Então, praticamente, desde que houve essa notícia, né, desse tarifaço aí, né, adicional para o Brasil, os nossos robôs não conseguiram se enquadrar bem, o que é uma pena também que eles acabaram, né, sendo afetados já de uma maneira negativa com essa instabilidade, né, por parte, né, dos Estados Unidos no nosso país. E aí, né, a soma acumulada das estratégias, a gente tem o SS com menos 5.100 pontos, todos menos Marte, né, 6.000, menos 6.000, né, 615. Gerenciamento de risco dinâmico 2 menos 4.620. Gerenciamento de risco dinâmico 3 menos 2.500. Então, se fôssemos olhar, né, o melhor sistema, teria sido o gerenciamento de risco dinâmico 3 porque ele foi o que deu o menos pior resultado, né? E aí a gente foi para o resultado do AP Praia em pontos, que fecha aí com menos 3.200. Não tão bom quanto o gerenciamento de risco dinâmico 3, mas não tão pior quanto os demais. Então a gente interpreta, né, que a gente está numa média interessante, né? E o financeiro, né, foi menos 5.000.
140 pontos. Nos últimos 20 pregões, a gente está praticamente positivo em todos os cenários, que seria tipo uma janela do último mês, né? A gente tem mais ou menos 20, 21 pregões ao mês. E quando a gente analisa essa janela dos últimos 20 pregões, a gente tem uma janela, né, que cobre, né, esses últimas 4 semanas, por exemplo. E no mês, a gente está negativo no projeto AP Praia no financeiro, mas positivo em pontos. É praticamente no 0 a 0 também, né? Vamos ver aí como que vai ser esses próximos 2 semanas, né? Tem praticamente duas semanas ainda de pregão. E aí o acumulado em 2025, aqui, né, o acumulado de todos os sistemas, mas vamos olhar aqui para o projeto AP Praia, né? A gente começou o projeto ao longo do ano, né? Faz mais ou menos um mês e meio, e a gente tem um acumulado financeiro de R$ 5.927, R$ 5.000, né? R$ 5.927. Aí, pessoal, só lembrando, né? Quando a gente chegou em R$ 10.000, a gente aumentou o número de contratos, né? A gente teve aquele nosso ganho, o nosso aumento de alavancagem que já foi pré-estabelecido, que já foi estudado anteriormente. E a gente sabe que a gente tem aqueles 20% de chance de perder todo o capital investido, que é os R$ 10.000. Então, do momento de agora até se a partir de agora, né, a gente perder R$ 15.000, quer dizer, né, que a gente perdeu todo o dinheiro que a gente tinha disponível para esse projeto, que eram os 10.000 iniciais, mais esses 5.900 que a gente conseguiu, né, já de lucro. Então, aqui a curva, né, que mostra os nossos o desempenho, né, de cada uma dessas formas de operar os nossos robôs nos últimos 2 meses. E vamos puxar aqui também esse compilado, né, dos robôs para a gente ter essa visualização, né, de como que está o funcionamento estatístico aí de cada um dos robôs. Enquanto ele carrega aqui, vou colocar para carregar, aí vamos ver aqui na conta real como que ficou, né? Então aqui é os resultados da minha conta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que foi. Que não tá organizado aqui. Deixa pra lá, ficar com preguiça agora. Aí na semana, ó, a gente fez menos 5.142. Acabou que ali na planilha, né? Eu não gosto de botar número quebrado, então ficou. Ou ficou 5.040. Deixa eu ver aqui como é que ficou na planilha. Menos 5.140, né? Mas na prática foi menos 5.142. Acho que algum dia eu não quis colocar um número quebrado e acabou que ficou R$ 2 aí perdido. Mas é só uma margem de erro ali. A gente teve praticamente 2 dias, um dia positivo. Não, deixa eu mostrar aqui, né? Acumular operações por dia. Aí a gente consegue ver. Beleza, a gente teve um dia no 0 a 0 praticamente, né? Outro dia menos 2, outro dia menos 4. E aí teve um dia excelente da quinta-feira, fazendo, né, 5.200. E depois, né, fechou ruim aqui na sexta-feira, né? E particularmente essa quarta-feira foi muito dolorosa, né? Porque a gente chegou a fazer acho que 2.500 de lucro e depois ele voltou tudo, né? E aí acabou tendo os robôs, né, não indo muito bem. Então no final da semana, né, a gente fecha aí com menos 5.142. Vamos ver aqui embaixo, essa nossa análise estatística mais robusta. O robô, né, tá passando por um período, o sistema, né, tá passando por um período de drawdown que a gente imagina, né, que pode ser um momento de possível, né, aumento de capital, mas, né, a gente tá ali no limite, né, tipo, a gente pode estar aumentando capital, mas se ele cair um pouquinho já é interessante parar, ou reduzir o número de alavancagem, né. Como a gente está nesse projeto do AP Praia, a gente vai seguir, né, independente do que essas estatísticas de drawdown aqui tá nos apresentando, porque a gente já tinha esse plano, né, pré-estabelecido anteriormente. Beleza, acho que esse esse é o resumo, né, da semana. Vamos torcer aí para que nas próximas semanas eu sempre falo isso, né? A gente tá sempre torcendo, né, que nas semanas seguintes a gente consiga ter resultados melhores. É, O momento político atual ainda é um pouco incerto, né? Por causa dessas sanções e tarifas, né, impostas pelo presidente norte-americano estadunidense.
E vamos ver, né, como que os robôs, né, vão se adaptar nessa próxima semana. No mais, um grande abraço e valeu! Até mais, pessoal!